Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Aposentadoria na Bagagem, podcast criado especialmente para você brasileiro que mora ou já morou no exterior poder programar a sua aposentadoria. Aproveita, já se inscreve no canal, curte, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que nós trazemos aqui quinzenalmente. E hoje nós estamos trazendo um tema muito interessante e muito importante, que é o Acordo Previdenciário Brasil-França. E para isso, nós temos uma convidada muito especial, que é a doutora Morgana Martins, que é especialista nesse acordo. Bom dia, doutora Morgana. Tudo bom? Olá, bom dia. Olá, bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Muito obrigada por ter aceito esse convite para falar de um tema riquíssimo. Muito importante. Vamos falar um pouquinho da doutora Morgana? Vamos. Só antes, querendo te dizer que é uma alegria ter você aqui com a gente, viu, doutora Morgana? Eu vou ler aqui o seu currículo. Morgana Martins, advogada há 9 anos, especialista em aposentadoria internacional, com foco no acordo entre Brasil e França, pós-graduada em Direito Trabalhista e Direito Processual Trabalhista pela Universidade Damásio de Jesus e pós-graduanda em Advocacia Internacional pela Universidade Portucalense em parceria com a Fall Solutions e a International Juris Academy. Doutora Morgana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Vamos lá conversar sobre a França. Vamos, e a gente tem umas perguntas aqui que mandaram pra gente, porque a gente começou, né, a conversar com as pessoas, falando que a doutora Morgana viria, que a gente ia falar sobre o Acordo Brasil e França, as pessoas então mandaram umas perguntas. Doutora Gabriela? Doutora Morgana, muita gente acha que a Previdência ela é igual em todo mundo, né? Então, fala um pouquinho pra gente como é que funciona aí a Previdência lá na França. Então, vamos lá. Na França, também como no Brasil, é um sistema de solidariedade, né? Onde quem está trabalhando contribui para financiar os benefícios de quem está em benefício. Mas lá, diferentemente do Brasil, onde tudo se concentra no INSS, aqui na França, existem as caisses, que são, na tradução literal, são as caixas, que são fundos, na verdade. Tem um fundo direcionado à velhice e viuvez, fundo direcionado à saúde e o fundo das prestações familiares. Ah, legal. E aí você pode explicar um pouquinho como é que funciona essas caixas? Sim, então as caixas são responsáveis por gerenciar, por administrar os recursos e fazer os pagamentos dos benefícios. Então, quem precisa de um benefício relacionado à saúde vai se direcionar às caixas relacionadas à saúde, a velhice ou viuvez é uma caixa e direcionado às prestações familiares, que aí são mais benefícios assistenciais, vai se direcionar às caixas determinadas. Ah, legal. Então é diferente aqui do Brasil, né? Porque no Brasil a gente tem a Previdência Social, Que concentra tudo. que concentra tudo, né? A gente tem lá os 3 pilares, saúde, previdência e assistência, mas tudo é num lugar só. Aí na França é dividido por caixas e cada benefício é um lugar. Cada benefício é um lugar. Ah, interessante. Direcionado aqui, quando a gente precisa no Brasil de um benefício, recorre ao INSS. Uhum. E internamente o INSS é quem vai distribuir para onde vai ser, né, o setor que vai conceder o benefício. Isso. Na França, não. Na França tem as caixas, tem os fundos direcionados. Então, assim, voltando, né, já para as aposentadorias, que é o nosso foco maior, quais são os tipos de aposentadoria que tem na França? É igual aqui no Brasil? Não, na França é aposentadoria de base, é uma aposentadoria por idade. Também teve reforma na França, né? Não foi só no Brasil. Na França teve reforma em 2023, então em 2023 a reforma, e a idade passou de 62 para 64 anos. Na verdade, tem uma regrinha de transição, vamos dizer assim, que fica entre 62, a idade legal é a partir de 62 a 64 anos, de acordo com o ano de nascimento. E isso tanto para homem como para mulher? Tanto para homem quanto para mulher. Não existe diferenciação de sexo lá com relação à idade. Aí é necessário ter a idade legal e a quantidade de trimestres válidos. 172 trimestres para ter a taxa máxima de aposentadoria. Olha que interessante. Interessante. Por trimestre. E essa aposentadoria, ela é automática ou ela tem que ser solicitada? Tem que ser solicitada a aposentadoria.
Tem que ser solicitada, e aí porque funciona assim. A partir de quando chega na idade, então ela já tem a idade de acesso à aposentadoria. Mas a quantidade de trimestres também é de acordo com o ano de nascimento. Se a pessoa já tiver a idade, mas não tiver a quantidade de trimestres, ela pode requerer o benefício, mas ela vai ter uma redução no benefício. Porque é feita uma multiplicação por um coeficiente, que é chamado da taxa. Existe a taxa plena, ou taxa máxima, que é 50%. Deixa eu explicar assim, de uma maneira fácil, é multiplicada a idade, a quantidade de trimestres, dividido por 172, que são 172 trimestres, multiplica por esse coeficiente, por esse percentual, que vai de 37,5% a 50%. Então, 50% é a taxa máxima, e aí a taxa máxima tem quem tem a quantidade total de trimestres necessários de acordo com o ano que nasceu. Quem não tem os trimestres necessários ainda também pode se aposentar, mas aí vai sofrer a redução de acordo com a tabela que mostra o percentual que vai ser aplicado na multiplicação. Que seria mais ou menos aquela proporcional. É a proporcional. Como se fosse a proporcional, exatamente. Essa questão dos trimestres, como que funciona? Como que contam esses trimestres? São os trimestres válidos, né? É necessário ter um valor mínimo por trimestre, não é como no Brasil, que é calculado mensalmente, né? Tem que ter o salário mínimo. Na França, não. O cálculo é feito por trimestre. Os trimestres têm que ter um valor mínimo de contribuição para eles serem validados e contar para a aposentadoria. Acredito que seja parecido com os Estados Unidos, né? Hoje tem que ganhar $1.810 para contar um ponto para o trimestre. Né? Acredito que seja assim. Isso, é o crédito. Para os assalariados, €1.782. Nos Estados Unidos, $1.810, né? Interessante. Isso. Doutora Morgana, como o trabalhador brasileiro contribui lá na França? É automático? Depende de contrato? Como que é? Ele contribui automaticamente se ele estiver trabalhando de maneira regularizada. É válido o contrato tácito. Não tem a nossa carteira de trabalho, né? Mas existem os contratos escritos e existem os contratos tácitos. Os contratos tácitos têm validade também, porque o que vai contar, na verdade, é o recolhimento dos impostos. Se estiver trabalhando com o imposto pago, automaticamente ele está afiliado e ele vai ter direito à cobertura dos benefícios da Segurança Social. A diferença entre ter o contrato assinado e o contrato tácito é que o contrato assinado, ele tem as garantias, eles têm as cláusulas já estabelecidas lá, né? Não fica dúvidas, não fica arestas. Mas, dependendo da situação, pode ser questionado nos tribunais do trabalho, na justiça, pode ser questionado sim, mas automaticamente, se ele está trabalhando de maneira regular, contribuindo, independentemente do contrato ser tácito ou escrito, ele está vinculado à Segurança Social. E na França existe a figura do contribuinte facultativo? Dele não tá... Não tem o contribuinte facultativo na França. Então, se a pessoa tiver sem emprego, então ela tá... ela sem não contribuir, tem... né? Ela não fica sem a segurança. Isso. E no caso de um brasileiro que tenha ido morar no exterior, ele pode se aposentar na França, né? Isso a gente já tem esse conhecimento. Mas digamos que ele não tenha todos esses trimestres necessários. Existe alguma solução para ele? Sim, ele pode usar o acordo, né? Existe o acordo de previdência entre o Brasil e a França, onde o tempo que ele trabalhou na França, ele pode aproveitar para aposentar no Brasil, como também o tempo que ele tiver trabalhado no Brasil, ele pode usar para a aposentadoria da França. Lembrando que os valores não são enviados, né? Apenas o tempo. Uhum. Então, o Brasil vai pagar proporcional ao tempo que ele trabalhou no Brasil e a França paga proporcional ao tempo trabalhado na França. É a nossa famosa totalização. Muito bem. Muito interessante. Como que é diferente, né? Os ciclos. Sim, os requisitos, assim, né? Uhum. Sim. E o acordo, ele prevê quais benefícios? O acordo prevê a aposentadoria
vamos lá, aposentadoria, benefícios por morte, maternidade, paternidade, aposentadoria, vamos ver aqui. Aposentadoria por invalidez, né? Aposentadoria Por invalidez, por benefício por idade. invalidez, auxílio-doença, isso muito bem lembrado, doutora Tânia, para lembrar assim. Mas é muito bom o acordo. Tem muita cobertura. Inclusive, benefícios assistenciais na França, que são as prestações familiares, elas estão previstas na parte francesa do acordo. Mesmo sendo benefícios assistenciais. Olha que interessante. Interessante. Muito bom. Então, um brasileiro que esteja na França, ele pode pedir, mediante o acordo, esse benefício assistencial, é isso? Sim, não o nosso LOAS, né? Mas o benefício Sim. assistencial da França, sim. Ele tem direito ao benefício assistencial na França. Que são prestações familiares. São chamadas prestações familiares para pessoas que cuidam de idosos, de deficientes. Tem uma gama de benefícios e prestações que são pessoas, vamos dizer, órfãos, pessoas que não podem trabalhar e não têm como se manter, elas têm direito àquele benefício. Nossa, muito Bem legal. interessante. E é não contributivo, né? Desculpa. Que é um benefício não contributivo. Uhum. Interessante. E tem que se encaixar num baixa renda, alguma coisa? Tem. Tem alguns critérios que tem que ser preenchidos para poder. Critérios a ser preenchidos, isso. Legal. E aqui no Brasil, quando a gente vai solicitar esses benefícios, a gente procura o INSS. E aí na França, qual é o órgão para poder fazer esses pedidos? Na França são as caisses, né? As caixas. As caixas, certo. De acordo com o benefício, qual for o benefício, de acordo onde a pessoa estiver, porque tem as caixas, tem a Caixa Nacional e tem as caixas regionais. Então, dependendo da localidade da França que ele esteja, inclusive nos departamentos ultramarinos, nós temos aqui vizinho no Brasil, né, a Guiana Francesa, que é um departamento ultramarino da França, está fora do território continental da França e tem direito aos benefícios franceses também. Então, cada região, vamos dizer assim, tem o órgão aonde deve ser direcionado e também conforme o benefício. E tem uma média, assim, do prazo para poder concluir o processo? No âmbito internacional ou dentro da França? Os dois, pode ser os dois. Os dois, né? No âmbito internacional é o que a gente já sabe que tem uma demora maior, né? Sim, que aí seria pela plataforma do INSS com a questão do acordo. Mas aí lá na França... Na França vai em torno de 60 a 90 dias para ter acesso ao benefício. É bem parecido, né, com o do Brasil. Isso. Doutora Morgana, existe idade mínima fixa na França ou varia conforme o ano e o tempo contribuído? Varia conforme a data do nascimento. Agora, a partir da reforma, né, até a reforma era 62 anos. A partir da reforma, quem nasceu até agosto de 61 é 62 anos. De agosto de 61 a dezembro de 61, a data do nascimento, isso. Até dezembro, são 62 anos e 3 meses. Olha. E a partir de 1962, vai aumentando 3 meses por ano, até os nascidos em 1968 para frente, que aí passa a ser 64 anos a idade mínima para aposentadoria. Interessante. A gente acha o Brasil complicado. Pois é, e tem a questão dos trimestres também. Pois né? é, isso que eu estava pensando aqui. Então, assim, por ano, a pessoa pode ter 4 trimestres, é isso? Que é No bem máximo. parecido com os Estados Unidos Bem mesmo. parecido, E no total, ela precisa de quantos que você comentou? 100 e? A 72. taxa plena, 172, são 43 anos. Essa conta que eu estava fazendo aqui, eu até ia fazer de novo a conta, porque eu falei, tá errada. 172 trimestres. Trimestres, são 43 anos para receber 100%, digamos assim. 100%, para receber 100%. Nossa. 172. Eu lembro quando teve a reforma na França, foi logo que o Emmanuel Macron entrou. Teve uma passeata lá, de protestos, né? A reforma foi assim, foi embaixo de muitos protestos. Foi. Desde antes da pandemia,
já vinha com várias propostas de reforma. 2016, por ali, já tinha muitas propostas. Em 2019, teve uma tentativa mais efetiva. E aí veio a pandemia. Aí a França aboliu tudo aquilo que tinha de proposta de reforma e passou a viver com a realidade nova agora, né? A realidade pós-pandemia. E aí foi quando veio essa reforma de 2023, que realmente foi muitos protestos, foi bem movimentada a reforma. Eu lembro. Porque realmente, 43 anos, bastante tempo. Agora, doutora Morgana, me diz uma coisa, em relação à documentação. Aqui no Brasil, a gente tem o INSS, a gente sabe que... não vou te dar um percentual exato, mas a gente sabe assim que da maior parte dos extratos previdenciários, que é onde ali concentra toda a vida, né, contributiva do cliente, boa parte deles nós encontramos problemas, né? Mas, por outro lado, achar dentro do sistema do INSS esse extrato contributivo é muito simples. E na França, na CAS, né, nessas caixas, é fácil para o brasileiro, digamos um brasileiro que está aí na França, é fácil para ele localizar, a documentação está em ordem. A gente sabe que em alguns países é tudo muito organizado, ali 3, 4 meses antes de se aposentar, o próprio país informa que a pessoa já tem direito a se aposentar. E na França, como funciona essa questão de documentação, de localização dessa documentação, pensando também, por exemplo, em um brasileiro que voltou, né, da França, para que ele possa verificar se ele tem direito também à totalização. Veja só, Renata, na França também é bem organizado, e o site do CLES, na verdade é CLEISS, que é o Centro Internacional de Ligações Europeias, né? Uhum. Ali naquele site tem o link onde ele pode acessar as contribuições dele na França. Então, é possível pegar o extrato do mesmo jeito que no INSS. Nós pegamos o extrato, baixo do extrato, também tem o extrato da carreira contributiva. Também é possível fazer simulação de aposentadoria. Pelo próprio sistema deles. Pelo próprio sistema deles. Que interessante. Eles tem o Carte Vitale, que é o cartão com número. É o documento mais importante, que é onde tem ali a identificação dele como trabalhador. É o NIT, né? O número do NIT dele está ali. Que é importante que ele tenha os documentos de contratos, contra-cheques. Uma curiosidade no contra-cheque é que vem detalhado para onde ele está contribuindo. Então, a saúde, maternidade, acidente de trabalho, velhice, todas essas, como tem as QES, né? Toda a contribuição para cada uma, ela vem detalhada, vem discriminada no contra-cheque. E aí é interessante que ele tenha contra-cheques, tem os contratos e tem o cartão de identificação. E a mulher brasileira que trabalha na França, que esteja trabalhando na França, ela tem direito ao salário maternidade? Tem, sim, tem direito ao salário maternidade. E a cobertura aqui, o salário maternidade aqui, ele é tratado junto com a invalidez e a auxílio-doença. São questões de saúde, vamos dizer assim, fica dentro da caixa de saúde. Sim. Invalidez, maternidade, paternidade, doença, e a cobertura é muito parecida. Tem direito ao valor, vamos dizer assim, a reposição de renda, então ela recebe um valor em espécie. E tem também a cobertura das despesas com médico. Ela não é obrigada a ir a um médico disponibilizado pelo governo, pelo sistema. Ela pode ir no médico particular e depois ela é reembolsada. Então, tem cobertura de despesas médicas, farmácia, ortopédica, transporte, se for complicado o transporte para ela chegar lá na maternidade ou no médico, nas consultas dela. Exames, tudo tem a cobertura. Tudo ela é reembolsada disso. Que bacana. E aí, como é que funciona esse reembolso? Todo mundo na França, todos os trabalhadores, eles são obrigados a ter como um plano de saúde. Mas não o nosso plano de saúde aqui. É chamado de mutual,
que é uma mútuo, um auxílio mútuo, certo? Junto com a segurança social. Então, o empregador, no caso dos trabalhadores assalariados, o empregador paga aquele valor. Se o empregado desejar, ele pode pagar um percentual a mais, que vai ser descontado do salário dele. E se ele não quiser o desconto no salário dele, ele pode informar o patrão que ele tem a própria mutual, vamos dizer assim, ele tem o próprio e ele paga. Então, quando eu entro em benefício, a segurança social paga o valor em espécie. E o plano de saúde reembolsa, paga as despesas que ele tenha com médicos, consultas, transportes. Nossa, muito diferente. É bem diferente mesmo. E é sempre importante, dizer também que para utilizar o acordo Brasil e França tem que estar legalizado no país, né? Isso é muito bom. Sim, legalizado. Tem que estar legalizado. E essa cobertura que eu falei, ela pode ser 100%. Ela sempre não vai ser 100%, vai depender do quanto que a pessoa paga do plano de saúde, do percentual de cobertura, mas a despesa coberta pela segurança social é de 60% a 70%. Muito bom. Em alguns casos, existe uma cobertura de 100% realmente, dependendo do lado do plano. Muito bom. Doutora Morgana, quais são os erros mais comuns que brasileiros cometem ao trabalhar na França? Olha que pergunta interessante. Pois é, eu acho a resposta vem junto com a pergunta que você me fez anteriormente. Ele tem que estar regularizado, né? É muito importante estar regularizado, contribuindo para a segurança social, trabalhar contribuindo, porque em caso de acidente do trabalho, por exemplo, se ele estiver trabalhando irregular, acidente de trabalho ele tem uma cobertura de 100%. E se ele tiver desacobertado, né, da segurança social, ele vai ter que recorrer aos benefícios assistenciais. E não vai ser 100%. E o benefício e a segurança social vai reembolsá-lo também com relação ao salário que ele recebia, não só as despesas médicas, mas tem um reembolso com relação ao salário que ele deveria receber. O reembolso não, pagamento em espécie. E ele desacobertado disso, ele trabalhando na ilegalidade, ele não vai ter acesso a esses benefícios. Perfeito. E o brasileiro que ele, não sei se pode vir também ter um pedido indeferido na França, se ele procurar um advogado, ele consegue reverter essa decisão ou não tem necessidade? Como que... O sistema funciona bem, né? Mas pode haver, sim, algum erro? A revisão, sim, pode haver a revisão da análise do benefício, sim, em caso de erro, em caso que for constatado alguma irregularidade, alguma deficiência mesmo, né, na concessão do benefício, ele pode pedir essa revisão, sim. Perfeito. Bem, doutora Morgana, a gente está agora encaminhando aí já para o nosso finalzinho aí de entrevista. Quais as maiores dificuldades que você verifica no seu dia a dia ao trabalhar com um acordo ou então a trabalhar aí com os brasileiros que estão na França em relação à aposentadoria? O que você verifica? Falta de informação, falta de documentação? O que mais é problemático? Justamente, Renata, é a falta de informação e de documentação. Porque as pessoas eu acho que é o mal de todo mundo, todo brasileiro, não preocupa com o futuro, não preocupa com a aposentadoria, e aí vai vivendo, e quando chega a hora do benefício, cadê ele? Não tem uma documentação, não tem uma referência, às vezes nem o número da inscrição, é difícil e a gente sabe que para fazer o requerimento, necessariamente não tem que juntar documentos, não tem que enviar documentos. Mas, pelo menos o número de inscrição a gente tem que enviar. E quanto mais documentos comprobatórios, melhor, mais segurança vai ter. E eu acho que é isso que falta nos brasileiros, é manter. E a falta de informação também. Eu tive um cliente que ele fez o requerimento sozinho e foi indeferido. E aí ele até não se conformava. Ele ficava meio assim, mas se é um direito meu, porque eu tenho que pagar um advogado? Mas é a questão do conhecimento mesmo, de como fazer, de como usar o acordo.
né? Os acordos são muito bons, eu acho. Eu com certeza, são muito bons para garantir os direitos dos cidadãos, dos trabalhadores. Mas é um assunto que exige um conhecimento para você fazer da maneira correta e garantir o que realmente você tem direito. Perfeito. E aí, por isso a gente volta naquela tecla que a gente sempre bate do planejamento é sempre a melhor estratégia. Sim, com certeza. Exatamente. Porque muitas pessoas só se preocupam com essas coisas quando chega próximo da aposentadoria. E aí, às vezes, já não dá mais tempo de fazer muita coisa. Tá com a idade avançada, né? Sim, ou já perdeu documentos, ou já, né? Enfim, então o planejamento é sempre a melhor saída. Exatamente. Eu, às vezes, até já fez o requerimento, né? Como às vezes do caso. Sim. Fez o requerimento, deu errado. E aí, naquele lapso do requerimento errado, até entrar em contato com o advogado que vai orientar corretamente, já perdeu. Isso. Né? Uma grana. Sem contar, às vezes, que eles colocam informações ali que não deveriam e, de repente, para reverter depois é muito difícil. É mais complicado. E não só isso. Quando a gente fala em totalização, até para ele verificar se compensa. Sim, com certeza. Com certeza. Porque, de repente, pode ter direito a 2 aposentadorias? Sim, exatamente. Distintas. Exato. E sem conhecimento, né? Sim. Conhecimento é tudo, por isso estamos aqui. É tudo. Né? Para levar informação aí para quem não as tem. Pois é. Muito obrigada, doutora Morgana, pela sua disponibilidade. Foi um prazer receber você aqui. Imagina, foi ótimo estar aqui com vocês. Foi até rápido. Menina, passa sim. Tinha muito assunto ainda. Passa muito então a gente já rápido. pode pensar aí num episódio 2, hein? Com certeza. Exatamente. Pois é. Tem questão aí da invalidez, tem a questão da aposentadoria, que são assuntos também, temas bem interessantes. E é importante que os brasileiros saibam como é que isso funciona lá na França. É verdade. Doutora Morgana, então, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Obrigada, doutora Renata. Obrigada, doutora Gabriela. Obrigada. E quem tiver dúvidas, quem quer mais informações, coloca pra gente, que a gente vai ter o maior prazer em esclarecer essas dúvidas para todos vocês. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade. E já vamos programar um próximo aí pra gente falar um pouquinho de invalidez também, que é outro tema importantíssimo. Exato. Obrigada. Então, tchau, até mais. Tchau.